gente já tinha conversado um pouco, né, sobre os testes de rastreio, algumas escalas. Vou mostrar aqui algumas que eu acho que são muito interessantes para a gente trabalhar essa avaliação. O primeiro deles será, né, o Manual do Inventário Portage Operacionalizado. Acho que essa capa aqui já diz muito sobre ele, né? Então, ele é da Lúcia Cavalcante Albuquerque Williams e da Ana Lúcia Rosito Aiello. Ele é um teste que vai avaliar, então, o desenvolvimento de crianças entre 0 e 6 anos. Então, vamos lembrar que quando a gente fala sobre aba e a gente fala sobre o comportamento, a gente quer entender se essas crianças estão se comportando dentro ali do desenvolvimento, da idade, da maturidade, se não, por que elas não estão alcançando esse desenvolvimento. Quando a gente fala de trabalhar algumas atividades, né? Então, tô fazendo o quê? Estou ensinando, né, aquela habilidade que a criança não tem, que ela já deveria ter desenvolvido, que ela ainda não conseguiu desenvolver. Então, eu preciso entender o que é essa avaliação do desenvolvimento e entender onde a minha criança está dentro dessa avaliação do desenvolvimento. Então, isso é muito importante para a gente poder trabalhar, né, esses critérios. E aqui, dentro do manual do inventário Portage Operacionalizado, a gente vê assim, um livro grande, tá? Mas é um livro assim que dentro dele já tem, vamos dizer assim, tudo que a gente precisa, né? Então, para a gente não ficar passando ali folha por folha, então a gente vê aqui o que é esse guia. Ele vai te explicar, ele vai te dizer aqui, ó, como a gente vai trabalhar um planejamento curricular, como que vai acontecer um procedimento de treino domiciliar, né? Como que eu vou fazer essa aplicação, por exemplo, na casa da própria criança, da pessoa, né? Como que a gente trabalha aqui a avaliação e o treinamento dos pais. Então, uma coisa que é muito interessante a gente observar é o seguinte: a gente está trabalhando um manual que vai nos dar ali o caminho de como que a gente vai avaliar a criança e como que ela está dentro dessa avaliação, mas ele mostra também como que a gente vai trabalhar, né, uma intervenção. Ó, você vê que aqui no 1 ele fala intervenção precoce, breves considerações. Então, antes dele ensinar o que eu preciso avaliar, ele já vai me dizer o que eu vou ter que fazer depois. Então, ele inverteu aqui a ordem, mas ele já me ajuda quando eu tiver esse resultado aqui dessa avaliação, dessa observação, do estudo que eu vou fazer nessa avaliação da criança, como eu vou proceder depois. Então, por isso que é importante a gente conhecer esses protocolos, né, essas escalas, essas avaliações de rastreio, exatamente porque elas vão nos ajudar com outras coisas, não só com a avaliação. E aí, no estudo, ele vai mostrando por que eu vou trabalhar, né, o que vai me ajudar a ver aqui dentro desse inventário, o que eu vou observar. Ele vai mostrando aqui, ó, tudo que eu tenho que fazer, ó, entrevista preliminar com a família. Então, isso aqui foi falado, né, dentro já do nosso curso, mas a gente tem a oportunidade de, cada dia que eu falo mais, que eu estudo mais, que eu leio mais e falo mais sobre o mesmo assunto, esse assunto vai ficando mais familiar para mim, né? Então, vai me ajudando. Então, aqui, ó, a gente vai trabalhar uma entrevista preliminar, um roteiro que a gente vai trabalhar esses treinos. Aí, ele te dá um modelo fictício, ó, de folha de instrução. Tá vendo? Então, assim, opa, eu ainda não fiz isso, eu ainda não sei se eu sei trabalhar da forma correta. Então, eu já tenho um modelo para eu treinar. Ele vai te mostrando as tabelas, vai te dando as instruções do treinamento, como que eu vou realizar. A entrevista do mediador para avaliação, porque eu não posso chegar e avaliar a criança de qualquer jeito. Que perguntas eu tenho que fazer? Como que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que trabalhar? E ele te dá aqui a folha de registro, né, para essa avaliação.
E aí aqui ele vai mostrando, tá vendo, os critérios que eu vou utilizar, a análise observacional do professor, a folha de registro de desempenho. Então, dentro é um livro, mas tudo que eu preciso, desde da entrevista que eu vou trabalhar com a família, até as folhas de registro que eu vou fazer e como depois, eu vou fazer o procedimento, né? Então, ele mostra aqui, o procedimento de observação, o registro, as informações, como que eu vou, trabalhar a área de estimulação, a área de socialização, a área de cognição, da linguagem, dos autocuidados, que são o quê? São as 5 áreas que o inventário Portas trabalha. Então, quando a gente fala aqui do inventário Portas, a gente tem aqui, áreas, né? A gente tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são as áreas que serão trabalhadas, que são a de estimulação infantil, socialização, área da cognição, linguagem, o autocuidado e o desenvolvimento motor. Então, essas são as áreas que ele se propõe a avaliar da criança. E aí a gente vai ter, então, as folhas de registro, né, também que serão trabalhadas. Então, quando a gente dá uma folhada boa aqui, a gente vai vendo, tá vendo? Aqui como tem, as áreas que você vai colocar. Mas depois eu vou mostrar para vocês que tudo isso aqui, tá assim, separadinho aqui no livro. Mas aí tá sendo explicado por cada parte o que tem que ser feito. Tá vendo aqui as idades, tá vendo? Por exemplo, aqui ele tá falando sobre a linguagem, 0 a 1 ano. Aí ele vai te dar que atividades você vai trabalhar com a criança. Aí depois, 1 a 2 anos. Aí ele vai te dar o que você vai trabalhar com a criança. 2 a 3 anos. E assim sucessivamente, até a gente chegar na nossa idade de 6 anos, que é a idade que o inventário se propõe a fazer as avaliações. Então, aqui 5, 6 anos, aí ele também tem as perguntas, termina. E a gente começa com uma outra área. E aí, de novo, a gente vai começar de 0 a 1 ano, que atividades a gente vai fazer. Tem, né, as folhinhas de registro aqui mostradas. Então, aqui a gente tem, de novo, a folhinha de registro. Aí você fala, como que a gente vai trabalhar, então, né? Nesse caso aqui, ele tem a entrevista preliminar com a família. Aí ele coloca, tá vendo? A identificação, aí tem, toda a identificação do pai, da mãe, as características da família, né? Então, você pode criar a sua folha de entrevista, pode utilizar essa aqui como modelo, tá vendo, Que perguntas são importantes para a hora que você está fazendo. A gente vai ver que, quando eu mostrar para vocês o ProTEA-R também, eles colocam ali na entrevista o que a gente precisa perguntar, né? Roteiro para sistematizar prioridades do treino. Então, quando a gente for fazer ali todas as atividades, tudo, você tem tudo onde registrar, você tem todas as perguntas para fazer. Claro que uma ou outra pergunta a gente vai adaptar ali para a situação que a gente está vivendo ali com a criança, está aplicando para a criança, tá? No geral, já é dessa forma aqui que a gente vai fazer, mas não quer dizer que a gente não precise fazer uma adaptação aqui e ali. Aí você às vezes vai perguntar, mas aí tem muita coisa para ler, tem muita coisa para arrumar, tem muita coisa para organizar. Sim, se você for montar o seu do zero daqui, tem um trabalhinho bom para ser feito, mas, gente, vamos lembrar, a partir do momento que você está montando o seu roteiro, você já está aprendendo mais. Mas sou uma pessoa gente boa com vocês, professora Chaptura aqui, já vou mandar para vocês um roteirinho, tá? Então aqui, roteiro baseado na escala Portas de Desenvolvimento. Aí aqui, o nome do aluno, a data de nascimento. Aí aqui a gente vai ter as datas que a gente fez as avaliações. Lembra? A gente tem, que áreas
sociabilização, linguagem, cuidados, cognitivo, motora e o total, o nome de quem está atuando ali com a criança, qual é a área, cada um assinando. E aí a gente começa aqui, ó, objetivos a serem alcançados. Qual o objetivo de cada área? E aí a gente tem, ó, tudo já separadinho, ó, área de sociabilização. Lembra que eu mostrei agorinha aqui para vocês as questões que a gente vai colocar? Então, área de sociabilização, 0 a 1 ano. A gente vai fazendo, ó, 1 a 2 anos, é porque aqui tá tudo na mesma cor, mas quando vocês montarem a de vocês, é interessante colocar aqui uma cor um pouquinho mais escura, porque aí você sabe a idade que você tá trabalhando com a criança e você já vai direto naquela idade, ó. Tá vendo, ó, 2 a 3 anos, aí tem já aquelas questões, 3 a 4 anos. E nesse aqui, já tá tudo, ó, dividido. Aí a gente entra, ó, área 2, linguagem. Aí, de novo, todas as idades e as questões, né? E aí a gente vai trabalhando esse modelo aqui. Vou enviar para vocês, ó. Área 3, cuidados próprios, né? O autocuidado. E aí vocês veem que é grande, mas aí vocês têm que lembrar. Cada área dessa, a gente tem do 0 até os 6 anos. Então, a gente só vai trabalhar com a criança a idade dela. Mas você pode me perguntar, mas a minha criança, eu percebo que ela não está acompanhando a idade dela. Então, você pode fazer para verificar. Se eu entrar numa idade menor a dela, ela alcança? Ela consegue completar? Ela consegue fazer ali o que precisa ser feito? E às vezes também a gente fala, a criança tem 3 anos. Mas eu comecei a fazer e vi que ela fez muito rápido, que ela... Será que se eu pedir para ela fazer as de 4 e 5 anos, ela consegue? Então, a gente tem a idade da criança que a gente vai verificar se ela está dentro do desenvolvimento, mas isso não quer dizer que eu não posso utilizar uma idade inferior se eu perceber que ela não está alcançando, e eu não posso utilizar uma idade superior se eu verifico que ela está fazendo muito rapidamente ali aquelas questões, né? Então, a gente vai ter todas as áreas necessárias. Aqui no finalzinho, ó, a gente tem depois os totais que a gente vai colocando para cada área e a gente tem as observações importantes para vocês saberem fazer aí a contagem, né? Sim, vai valer 1 ponto, às vezes meio ponto, não, 0 ponto. Aí tem algumas aqui, ó, nas fórmulas das páginas anteriores, aí tem também alguns resultados que a gente vai colocar diferenciado. E depois a gente tem o gráfico que a gente vai utilizar para mostrar aí essas idades e essas datas, o que aconteceu e o que não aconteceu. E aqui, ó, tá vendo? Quando fala bem aqui que a gente tem, ó, o gráfico deverá ser feito em papel milimetrado. Aí a gente tem aqui, essas idades aqui, ó, a gente vai colocando, fazendo aqui. Eu vou enviar para vocês dentro do Excel, então vocês vão só jogando os resultados e aqui já vai sair o resultado ali final, a curva, né, que vai dar e a gente já vai entender aí esses resultados, ok? E aí a gente tem esse valor máximo aqui para o gráfico até 6 anos e lembrar as pontuações, por isso que a gente vem, né, aqui, ó, cada fase e a gente vai colocando os valores que a gente foi encontrando dentro de cada idade atual e a pontuação que a criança fez, né? Pra gente entender se ela tá dentro dessa pontuação, certo? Então, assim, é comprido? É grande? É difícil? Não, mas a gente precisa ter essa paciência e esse tempo. Aí a gente já vê, né? O livro não é pequeno, mas ele te dá muita informação de tudo que a gente precisa fazer e trabalhar, ok? E assim, quando a gente também vê que ele é grande, ó,
Mas quantas páginas aqui a gente vai ter? Nem tava, cadê? Tava por aqui. Aqui. Mostrando registros que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer. Então, parece assim, se a gente for tirar e deixar mesmo uma parte de leitura, né? Essa aqui é uma parte mais de interpretação daquilo que a gente leu. E ele vai também te mostrando ali parte 1, parte 2, coisas que são importantes a gente entender para a gente poder iniciar a avaliação. Ele não é um livro que só tem a avaliação, ele tem informações que eu preciso trabalhar anterior à minha avaliação, né? E informações também para eu poder montar e registrar tudo isso relacionado à minha avaliação. Então, aqui para vocês, nossa primeira escala que é apresentada, o Manual do Inventário Portas Operacionalizado. Agora eu vou mostrar para vocês uma que eu gosto muito. Não é só porque ela é chique e elegante, mas porque eu acho que ela também é algo bem completo. Editora Vetor. Editora Vetor gosta de mandar tudo assim bem bonito, material bem feito, bem elaborado. E quando eu digo bem feito, não só na aparência, mas na escrita dele. Então a gente recebe, né? Vem a pasta com o livro de instruções, livro de avaliação. Esse aqui, quando você compra, ele vem 10 manuaizinhos, né? Para você poder aplicar. Apesar de que a gente sabe que a gente vai fazer um de cada vez, ok? Mas você já pode ir utilizando e deixando ali. Então, deixa eu mostrar um para vocês aqui. Vem dentro do plástico 10 volumezinhos. E aí, nós temos, então, esse aqui, ó. Se você tiver isso aqui, você tem o kit completo, vamos dizer assim, kit no sentido de material teórico, tá? Que eu vou mostrar para vocês que a gente vai precisar de muitas outras coisas para a gente poder fazer essa avaliação, ok? Quando a gente fala do Protea-R, a gente está falando de um sistema de avaliação, né, da suspeita do transtorno do espectro autista. Editora Vetor. Ele foi aí organizado pela Cleonice Alves Bosa e pela Jerusa Salles, tá certo? Quando a gente fala dele, a gente tá trabalhando aí, ele tá vendo? Bem explicadinho, ele vem com histórico e processo de construção, né, do sistema Protea-R. Então, assim, ele fala aqui como é que foi que aconteceram os estudos para a gente ter validade dessa avaliação. Ele fala sobre os pressupostos teóricos, né? Então, ele é bem legal. Quando a gente inicia, uma coisa também que eu acho interessante quando a gente fala das avaliações da editora Vetor, é que eles sempre botam essa ficha síntese. Então, qual é o objetivo da gente trabalhar essa avaliação? Que público? Eu preciso entender isso. Eu não posso pegar uma criança de 8, 9, 10 anos e aplicar, né? Então, esse instrumento destina-se a crianças em torno de 24 a 60 meses. Então, a gente falou ali do Portage, que vai até de 0 a 6 anos. Aqui a gente já está falando de crianças de 2 anos até 5 anos, né? Então, ele vai te mostrando aqui o que a gente precisa. Ó, a que profissionais se destina? Então, quem são as pessoas que podem manipular esse teste? Quem pode avaliar? Que profissional que pode utilizá-lo? E aí, a gente vai começando a ter aqui as informações. Ele traz aqui o histórico. E aí depois ele fala sobre o TEA, né? Conta que dá para vocês uma linha do tempo aqui, né? Sobre TEA. Depois ele começa a fazer uma descrição aqui de como será a avaliação, como que tá montado esse protocolo. E aí a gente começa a pensar, né, preparando o ambiente, o espaço físico, e ele vai mostrando para você, os materiais que serão utilizados.
e como que eles serão utilizados. Então, ele fala da brincadeira semi-estruturada, da brincadeira livre. Então, por isso que a gente tem 3 ambientes diferentes, porque a gente vai ter um contexto aí de brincadeira livre, um de semi-estruturado, que vai ser a caixa do avaliador, e aí a gente vai trabalhando essas formas, ok? E ele vai mostrando, ó, tá vendo? O que a gente precisa trabalhar quando a gente fala ali de ideia, quando a gente tá falando de ele bota aqui imitação e o engajamento social. Aqui anteriormente ele tinha mostrado que a iniciativa e atenção compartilhada, resposta e atenção compartilhada. E ele vai dando todas as explicações aqui conforme a gente vai trabalhando. Observação da criança. Aí, ó, ele vai te mostrar de novo o contexto da brincadeira livre, o contexto da brincadeira semi-estruturada e o contexto de brincadeira semi-estruturada de mesa. E vai mostrando cada um desses materiais, qual é a sugestão do brinquedo, que característica ela tem e qual é o objetivo. Então, por exemplo, aqui, ó, tapete de encaixe. Aí ele bota tapete de EVA colorido, com peças de encaixe, tem aquele tapetinho que a gente já conhece das crianças, ó. E ele bota o objetivo, né? Ó, observar a brincadeira exploratória, funcional com o tapete, reação da criança, no caso do avaliador, interferir de alguma forma no encaixe. E aí ele vai botando esses objetivos. Vocês veem que são vários brinquedos. Daqui a pouco eu vou passar para vocês todos os brinquedos. Então, ele já separa aqui, ó, da brincadeira livre, da brincadeira semi-estruturada, com todos os brinquedos, que a sugestão deles. E aí, a conduta do avaliador, e aí ele vai colocando de cada um, né? Brincadeira livre, depois da brincadeira semi-estruturada, e ele vai te dar a instrução para você trabalhar, então, aqui o protocolo de avaliação, e vai te dar, começa a hora que vocês gostam, a hora que tem score, que tem número, que tem que somar, que tem que pôr para cá e para lá, né? Mas brincadeiras à parte, né? Depois que passa essa parte que a gente fica assim, é a hora de fazer lá as modas medianas, né? Das nossas aulas de estatística. E aí a gente entra aqui, ó, nas propriedades psicométricas, né? Porque a gente precisa entender, isso aqui foi estudado e assim, não é da nossa cabeça que tem o resultado. Então, quando a gente vê esses números e fala, oh meu Deus, que tantas vírgulas, tantas... Mas aqui já, o que a gente acha que é difícil na realidade, tá tudo já prontinho. Eles estudaram todas as formas que isso aqui poderia acontecer e já deram pra gente aqui essas respostas para facilitar ali quando a gente for montar o nosso relatório. Da mesma forma que o inventário Portage, o Protea-R, ele também vem, ó, mostrando, ensinando a você a fazer a entrevista com os pais e com os responsáveis, né? Então, ele vai te dar aqui algumas questões, ele vai te falar o que você precisa investigar, parte do contexto aí histórico da família, os primeiros sinais, né, que alguém verificou, quem verificou, e vai te dar aqui um modelo também, né? Ele vai mostrar como é que você vai elaborar o laudo, como você vai montar também uma entrevista devolutiva e vai depois trabalhar com você ali, deixa eu ver aqui para trás, mais aqui para o final, a gente tem eles mostram alguns anexos aqui, chegamos, ó, sugestão de roteiro de entrevista, então da mesma forma que no Protea tem, você pode juntar um e outro, né, junto com o Portage e ver que perguntas, né, ele tem um, tem outro, o que eu acho que é mais importante. Se eu for aplicar um específico, é importante, então, trabalhar em cima da avaliação, né, que ele está dando ali por forma completa. Então, a gente vê, ó, que tem algumas coisas que são um pouquinho compridas, mas a gente sabe que tem que fazer. E aqui a sugestão de brinquedos, ó. Então, a gente vai ter a lista. Aqui o tapete de encaixe, o carro e os bonecos.
o pote transparente com as miniaturas. Aí ele vai te explicando como que é, tá vendo? O pote cilíndrico, transparente, com tampa de rosca. Então, a gente não pode usar muito da nossa cabeça, tá? Claro que algumas coisas a gente vai conseguir fazer algumas adaptações, mas no geral a gente, ele já te dá aqui um exemplo da figura, ele diz o que é a figura, né? Quando ele fala da caixa, ele te dá até as dimensões, porque ele pensa que todos esses brinquedos devem caber dentro da caixa, então ele já tem aí mais ou menos a estrutura que você precisa. Mostra para você, quando a gente fala de encaixe simples e encaixe complexo, você já consegue verificar a diferença, né, da imagem que a criança tem que fazer o encaixe e do outro brinquedo, que são formas que serão simples, outras que a gente já tem mais volta, tem uma estrutura aí diferente, que a criança tem que compreender essas voltinhas, da mesinha para fazer o trabalho na mesa, e aí tem os outros brinquedos e ele vai explicando como que cada um funciona, porque quando você fizer a sua observação, vai ser em cima de como a criança manipula esses brinquedos. E aí depois ele te dá ainda uma sugestão do roteiro de como você vai fazer. A gente chamaria isso aqui de relatório, mas aí aqui no livro eles colocaram sugestão de roteiro de laudo. Lembrando que a gente não faz laudo, mas eles estão te dando aqui a forma que você vai montar. E aqui, da mesma forma que eu tenho aqui o livro de avaliação, né? Eles também vão mostrar aqui um já montado, já respondido, para você conseguir entender como que você vai fazer ali depois, colocar essas respostas, né? Que a gente vê, olha, tanta coisa, né? Que a gente tem que anotar e a gente precisa entender, como que a gente vai anotar cada coisa que está relacionada. Então, se a gente tem alguma dúvida, eu acho muito interessante os materiais da Vittoria, exatamente porque eles mostram tudo de forma assim, minuciosa, eles dão os exemplos. Aqui nesse livro tem também um estudo de caso. Então, eu acho que dá para compreender bem como que tudo tem que ser feito, passo a passo, direitinho, né? Então, a gente tem aqui todas as informações, que aí tem o livro de instrução. Então, temos o livro de avaliação, que é onde a gente vai colocar todas as respostas que nós fomos encontrando. Vou trabalhar então cada parte, conforme está ali no livro, que sessões foram essas, o que aconteceu, a frequência, botar os comportamentos, e aí ele vai te dando todas as informações que eu vou trabalhar com essa brincadeira, com essa atividade, com os movimentos que eu vou solicitar para a criança. No finalzinho, a gente tem o cálculo de risco para TEA, e aí a gente vai trabalhar, então, os scores que foram, que aconteceram, a gente vai ter um total, e aqui a gente tem a conclusão, que é com risco para TEA, com risco relativo para TEA e sem risco para TEA. Lembrando que é interessante quando a gente vê aqui essas nomenclaturas, de você poder, daqui a alguns meses, de você poder refazer o teste para ver se quando você vê, por exemplo, risco relativo, isso quer dizer o quê? Que a gente realmente viu que tinha um risco para TEA, ou quando a gente refez, a gente teve ali... tinham alguns comportamentos, mas depois a gente viu que a criança foi estimulada, aconteceu algo e a criança, esses comportamentos estavam acontecendo, eles regrediram, o que aconteceu, e a gente vai verificando quando há necessidade, então, de refazer o teste, tá bom? Vamos lembrar que, assim, folhas de avaliação e, né, é interessante você ter os que são oficiais, porque a gente tem que dar ali o valor para as pessoas que trabalharam com esses materiais. Agora eu vou mostrar para vocês
um material. Como eu disse na hora que estava mostrando os materiais, né, falando sobre ele, né, não só mostrando, mas falando, que quando a gente fala aqui do VibMap, a gente tem, né, essa edição aqui, que foi traduzida pelo Ronaldo Lima, mas a gente tem o livro VibMap, vamos dizer, não é que esse não seja oficial, mas o livro que fez, né, porque esse aqui é uma tradução feita por ele. Então, hoje no Brasil, a gente tem o que a gente mais ouve falar, o do Ronaldo Lima, e a gente tem de outros autores que normalmente dão o curso, que ensinam sobre como aplicar o VibMap. E aí a gente vai ver que se você quiser o livro, vamos dizer assim, não é que esse não seja original, mas assim, de onde veio toda a nomenclatura, toda a explicação né? Eles vão vir em outras línguas. Então a gente tem o VibMap em inglês, a gente tem em francês, em espanhol, em italiano. Então, se vocês entrarem, por exemplo, na Amazon, vocês vão encontrar aquele outro livro azul que ele tem várias línguas. E em português, a gente vai ter esse aqui da Connect Neuropsico, feito pelo Ronaldo Lima, em que ele também vai mostrar aqui tudo que a gente vai precisar, né? Então, a gente vê aqui, quando ele, falando do VibMap, ele fala do comportamento, vai mostrar aqui as nossas unidades que a gente vai analisar. Quando a gente fala de aba e o que a gente vai avaliar, então a gente tem ali os mandos, o tato, a gente tem a parte ali intraverbal, o ouvinte, o eicóico, a imitação, né, que alguns também vão chamar do copiar. E a gente precisa trabalhar a gente precisa analisar, né, essas descrições para a gente entender se a criança tá ou não tá se desenvolvendo. E dentro dessas descrições, a gente vai ter os níveis. Então, quando a gente vê aqui na entradinha, aqui na primeira página, que a gente fala assim, Programa de avaliação e colocação de marcos do comportamento verbal. Protocolo de avaliação níveis 1, 2 e 3. Porque quando eu fizer as minhas avaliações, e aí eu fizer os meus registros, tá vendo? A gente tem aqui, level, né? Então aqui tem o 3, o 2 e o 1. E aí eu preciso entender para que idade, para que criança eu vou fazer essas apresentações, para que nível que eu vou trabalhar, né? A gente vai ver que quando a gente fala aqui de trabalhar os registros, a gente vai ter muitas folhas de registro, tá? Então, a gente tem, por exemplo, pontuação aqui de barreiras, a gente tem, pontuação de transição, mas tudo isso a gente vai trabalhar, né, dentro de cada nível. Então, quando eu falo nível 3, eu estou trabalhando com crianças de 30 a 48 meses. Quando a gente já fala de nível 2, eu já estou falando de crianças de 18 a 30 meses. E quando eu falo de nível 1, eu estou falando de crianças de 0 a 18 meses. Então, a gente tem as avaliações, né? Onde a gente vai marcar cada função dessa. Então, a gente tem aqui, ouvinte. Aí, aqui também é a parte de características de classe, brincar independente, tato, intraverbal. A gente tem as tarefas aqui de percepção, visual, emparelhamento com o modelo, brincadeira social, habilidade de grupo, né? E a gente tem, mando, estrutura linguística. Então, ele é grande e a gente vai pegando a idade em que a gente vai trabalhar aí com a criança. Leitura, escrita. Quando a gente aqui está falando de 30 a 48 meses. Se eu pegar o de 0 a 18 meses, aqui atrás eu paro em mando. Porque a criança não vai ter leitura e escrita quando a gente fala
de uma criança de 0 a 18 meses. Então, tudo isso ele vai colocando, a gente vai vendo que conforme a criança vai crescendo, essa minha avaliação aqui vai aumentando. Aqui eu tenho até a 13ª, porque até aqui eu tenho leitura, escrita e matemática. Quando a gente chega aqui, 18 a 30 meses, a gente tem, só até estrutura linguística. Porque conforme a criança vai crescendo, a gente está falando de um protocolo que está trabalhando o quê? Os marcos de comportamento. Então, dependendo da idade, a criança ainda não tem repertório, a criança ainda não está preparada para fazer certas coisas. Então, eu não posso colocar aqui para 18 e 30 meses que a criança vai escrever uma redação, porque ela não sabe fazer isso, e eu não posso querer que ela saiba fazer isso, né? Então, a gente vai utilizando outros protocolos para no final a gente fazer ali o registro completo, né, do que a gente está vendo. E aí, para cada coisinha que a gente está trabalhando, que a gente está vendo, né? Então, aqui ele põe algumas listas de materiais que a gente vai precisar em cada nível. Então, ele pede aqui, por exemplo, fotos de membros da família. A gente vai utilizar esse livro, mas a gente vai precisar de alguns outros brinquedos, alguns outros objetos para nos auxiliarem. Então, a gente vai começar, por exemplo, nível 1, mando. Então, eu tenho aqui, vamos lá no nosso nível 1, a gente vai ter mando, né? A gente chega aqui, finalzinho, mando, e a gente tem as avaliações que vão ser solicitadas aqui. Ele vai te explicar o que é o mando, né? Se você está começando, se você não é da área da psicologia, por exemplo, se você nunca tinha estudado nada relacionado a comportamental, então aqui tem que ir te mostrando. E aí ele vai te mostrar cada atividade que você vai fazer e o material que você vai utilizar. Em alguns ele vai dizer que não tem material, quando tiver ele vai pedir o material e você vai saber qual a pontuação que você vai dar. Então, pontuação de meio ponto, se a criança emitiu tal coisa, pontuação de 1 ponto, se a criança fizer tal coisa. E aí, ele sempre vai te dando qual é a atividade, o material, te dá um exemplo de como você vai solicitar isso à criança e vai te dando as pontuações de acordo com a resposta que a criança te deu. Depois ele vai começar com as de tato, a gente tá tudo ainda em nível 1, tá vendo? Eles colocam as cores pra gente saber, né, como que a gente tá fazendo. E ele vai te explicar o que é tato e aí vamos começar com as atividades. Então, a gente tem aqui a atividade 1, o material, o exemplo, e aí, conforme a resposta que a criança for dando, a gente tem as pontuações. Conforme a gente for precisando das imagens, então, nessa atividade que ele deu, M1, ele dá as figuras, né, que as crianças vão te mostrando, te apontando. Aqui a gente já tem o 2M, e aí a gente vai fazendo a atividade conforme a gente tem aqui a instrução e as imagens. Outra coisa também, dentro desse material, a gente tem outras imagens que você, quando recebe, vem nível 3, percepção de acordo com o modelo, página 188. Então, quando chegar numa fase em que eu precisar trabalhar uma atividade específica que a gente vai utilizar esses outros materiais, ele já vai mandar pra gente chegar até essa página. Então, aqui, ele botou página 188. Percepção visual, pareamento de acordo com o modelo, nível 3. Percepção visual, pareamento de acordo com o modelo, página 188, página 188. Eu tenho as imagens aqui. E aí, conforme a gente vai lendo e vai trabalhando, a gente abre aqui, a gente já encontrou um bebezinho aqui, um bebezinho ali.
Então, ó, percepção visual, ó, pareamento. Então, o que a gente vê, ó, que passa rapidinho, né? Ó, tá vendo? Aí você vai fazer o pareamento, ó, com aquilo ali que você foi encontrando. Ó, esse aqui entra. Ó, aqui a gente já tem, ó, esses são páginas 189, aqui já tem, ó, página 190. Então, esses daqui, a gente tem um sapato e aqui, ó, pronto. Aí, ó, esses aqui são todos da 189. Quando ele já bota aqui, ó, 190, aí a gente já tem, ó, os pareamentos. Aqui, o leão, a rede, o Lego. Esse aqui já é da 191. Tá vendo? E aí a gente vai fazendo, então, colocando de acordo com a atividade que ele vai dando, claro, né, a criança. E aí, ó, a gente sempre vai ter, ó, 12M, página 191. Aí, conforme a gente vai trabalhando cada página, ele já vai te dando, ó, a gente já tem, ó, aqui as imagens. Umas vêm iguaizinhas, né? E outras vêm relacionadas pra gente poder... Ó, esse aqui era da página anterior, da 190. E tinha ali ó, a menininha dormindo, o bebezinho tomando... Ó, a pessoa descansando. E aí, é claro, conforme for solicitado, eu tô mostrando pra vocês aqui... como que a gente vai... que a gente tem as imagens aqui já prontas, né? Pra gente ir trabalhando quando a gente tiver as imagens do livro. E dependendo de cada imagem, a gente vai vendo o que ele tá solicitando, né? Então, aqui, a gente falou que era pareamento, eu fui pondo em cima. Mas aí... tem coisas que eles vão perguntar relacionadas à cor, tem coisas que eles vão perguntar relacionadas a muitas coisas que as crianças precisam saber dentro da idade em que elas estão. E aí a gente vê que tem muitas atividades, ó. Tá vendo? Ele te dá uma imagem aqui, ó. Menina que rastelando, cachorro aqui subindo aqui, derrubando o copo de refresco, um cachorrinho aqui mais cansadinho, um gatinho, aqui a gente tem uma pantera, e depois eles perguntam, ó, qual a cor da cortina? Quantos cachorros tem na cena? O que a menina está fazendo? Então, a gente vai ter ali esse o que, onde, quem, quando, pode, né? E aí, a gente... Aqui vão ter todas as explicações de, ó, a gente vai ter ali uma cena, ó, mostre-me algo que você pode jogar, mostre-me o que a vaca tá comendo, e aí a gente também vai ter aqui uma ilustração, e depois a gente vai fazer a pergunta para as crianças. Quando a gente fala sobre as cenas, então, a gente tem aqui, ó, a gente vai ter que nomear 250 itens, tem os tempos, tem tudo, a forma como você tem que fazer para que aconteça, tem esse entendimento. E a gente vai trabalhar dentro de cada uma das sequências, se é mando, se é ouvinte, e lembrar que em conjunto a gente vai ter, né, várias atividades aí para as crianças. Então, dependendo da idade, ó, já tem coisa escrita, já tem só imagem, né? A gente tem aqui a parte de percepção, ó, de pareamento. Então, a gente vai ter aqui, ó, outros. Isso aqui tudo já vem, tá, gente? Dentro do material que vai ser utilizado quando a gente fala do VibMap. E ele vem a parte... vem um link para você entrar, para você poder pegar todas os registros que você vai utilizar, tudo que você vai precisar para você entender como é que isso aqui tudo funciona, tá certo? Então, dei para vocês 3 avaliações que são importantes para quando a gente fala, para a gente entender dentro dos marcos do desenvolvimento onde a criança está, tá certo? A gente também, dentro da apostila de vocês, tem outras classificações ali, outras
outras escalas, tá? Algumas, o ideal é que a gente às vezes utilize mais de uma, então a gente pega essas escalas mais simples, com essas mais estruturadas, para a gente ter respostas ali mais fidedignas. Uma das escalas que a gente utiliza muito e que ela é utilizada pelo SUS, né? É a que a gente conhece, a MChat, que a gente, se for para trabalhar ali com serviço público e tal, eles utilizam também essa escala. Quando vocês lerem lá no Proteia R, que eles fazem ali a parte de estudo de caso, eles vão utilizar o Proteia R e mais o MChat. Então, vocês vão ter também essas informações pela apostila e pela aula que foi dada sobre essas avaliações. E os modelos que nós tivermos, a gente também vai enviar para vocês, para que vocês possam ir estruturando que tipo de escalas condizem melhor com o trabalho que vocês estão fazendo e para o que vocês precisam.